Excelentíssimas senhoras e senhores, bem-vindos à sessão solene de apresentação do Conselho Português para a Saúde e Ambiente. Agradecemos desde já a vossa presença neste evento que marca o início das iniciativas do CPSA. Para abrir esta sessão solene, chamamos ao palco o Sr. Professor Dr. António Feijó, Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian. Muito boa tarde, muito bem-vindos à Fundação Gulbenkian. Eu gostaria de começar por saudar o Sr. Secretário de Estado, saudar o Dr. Luís Campos, dinamizador da criação deste Conselho Português para a Saúde e Ambiente, e os dois outros membros dinamizadores, e dar-lhes as boas-vindas a esta sessão. Esta sessão é uma sessão peculiar porque é a sessão de constituição de um novo órgão. Esse órgão é o Conselho Português para a Saúde e Ambiente. Habitualmente nós, nestas situações, somos anfitriões para ocasiões que não são nossas da Fundação, e esse papel de anfitrião é um papel que exercemos com grande gosto quando aquilo que é criado é virtuoso, como é o caso. Neste caso particular, no entanto, há vários fatores, há vários factos na criação deste Conselho Português para a Saúde e Ambiente que jogam com aquilo que tem sido a atividade da Fundação em meses recentes. Nós temos tido uma atividade interna de reconfiguração estratégica do que fazemos. E nessa reconfiguração estratégica do que fazemos, analisamos o que se faz em muitas fundações europeias e norte-americanas. E isso, no uso do inglês que é habitual hoje em Portugal, chama-se benchmarking. Nesse exercício de benchmarking, chegamos à conclusão muito pouco surpreendente que há 2 ou 3 tópicos que são centrais à atividade fundacional no mundo e que recorrem sem grande surpresa, como eu disse. Uma delas é uma ênfase na sustentabilidade. A outra é uma ênfase na equidade. Esses são, neste momento, os fins que a atividade distributiva da Fundação Gulbenkian persegue. A equidade e a sustentabilidade. Neste caso particular, nós estamos a assistir à criação de uma associação sem fins lucrativos que visa exatamente isso, visa essa relação entre a sustentabilidade e a saúde. E desse ponto de vista, há muitas coisas, desde logo nos artigos fundadores desta associação, que para nós são interessantes. Desde logo, dizia eu, um desses factos é o de a associação se centrar naquilo que acontece no domínio do setor da saúde. É no interior do setor da saúde que esse fim, esse desidrato da sustentabilidade deve ser assegurado. Não é apenas uma coisa que se preconiza ou se defenda perante outras entidades, mas é no interior do próprio domínio do setor da saúde. Há também uma referência na justificação da criação a uma avaliação do painel intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, que é justamente uma das 2 instituições a quem foi concedido o Prémio Gulbenkian para a Humanidade de Alterações Climáticas neste ano de 2022. E nós encontramos aqui também uma identidade de preocupações. É por isso, com todo o gosto, que acolhemos aqui esta iniciativa, acolhemos a criação constituinte deste Conselho, acolhemos a presença de todas as pessoas e desejamos uma atividade muito produtiva à sessão que se vai seguir. Muito obrigado. Seguidamente, tomará a palavra o Sr. Dr. Luís Campos, dinamizador do Conselho Português da Saúde e Ambiente. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr. Ricardo Mestre, em representação do Sr. Ministro da Saúde, excelentíssimo Presidente da Fundação Gulbenkian, Professor António Feijó, excelentíssima Diretora-Geral de Saúde, Doutora Graça Freitas, Doutor e Presidente do Infarmed, excelentíssimos senhores e senhoras dirigentes e representantes dos associados fundadores do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, membros dos corpos diretivos do Conselho, membros do Conselho Científico e todos os convidados e convidadas para esta sessão solene da apresentação do CPSA.
Em primeiro lugar, agradeço a presença de todos, agradeço naturalmente a hospitalidade da Fundação Carlos Gulbenkian na pessoa do seu presidente, e agradeço às 38 organizações que aceitaram ser associados fundadores do Conselho Português para a Saúde e Ambiente. Agradeço às personalidades que aceitaram fazer parte dos corpos diretivos e um agradecimento especial ao professor João Queiroz e Mel e ao jornalista José Vitor Malheiros, que se associaram a esta ideia desde o primeiro momento, assim como ao Dr. José António Rodrigues, que nos tem dado um inestimável apoio jurídico. Mas porquê o Conselho Português para a Saúde e Ambiente? Eu pertenço a uma geração, à qual pertencem alguns daqueles que aqui estão, que assistiu às mais fantásticas e rápidas mudanças da história da humanidade. Científicas, tecnológicas, sociológicas, culturais. No entanto, com o decorrer dos anos, fomos também ganhando a triste consciência de que vamos deixar este planeta em pior estado do que recebemos dos nossos pais. Mais degradado, mais inseguro e à beira da insustentabilidade. O secretário-geral da ONU, Dr. António Guterres, dizia no encerramento da COP26: estamos a cavar as nossas tumbas. A verdade é que estamos assustados e carregamos um sentimento de culpa. As consequências do aquecimento global são dramáticas, mas para além das mudanças climáticas, outros fenómenos estão a afetar os seres humanos. A superpopulação, as desigualdades, a crise económica, o crescimento dos regimes autocráticos, a ameaça nuclear, a perda da biodiversidade, a degradação dos ecossistemas e o esgotamento das reservas naturais. O aumento da temperatura até ao fim do século pode variar entre 1,5 e 5 graus centígrados. Teríamos que reduzir a 50% a emissão de gases com efeito de estufa nos próximos 10 anos para limitar esse aumento a 1,5 graus. O crescimento da população mundial é avassalador. Levamos 200 mil anos para atingir o primeiro bilhão de pessoas, no ano de 1804, e, desde então, apenas 218 anos para atingir o número atual de 7,8 bilhões. O planeta já não suporta esta população. Desde 1970, a nossa pegada ecológica excedeu a taxa de regeneração da Terra. Enquanto isso ocorre, um dos maiores fabricantes de hambúrgueres do mundo, que eu não digo o nome, gasta tanta água como a água potável consumida por 10 países africanos. A dimensão da iniquidade que falava o professor António Feijó é chocante. Os 62 bilionários mais ricos possuem tanta riqueza quanto a metade mais pobre do planeta. Esta desigualdade acentuou-se durante a pandemia. A perda da biodiversidade está bem expressa no facto de existirem cerca de 1 milhão de animais e plantas em vias de extinção. A degradação dos ecossistemas tem uma expressão brutal no nosso país. Nos últimos 20 anos, ardeu 31% do território continental, o que equivale a 2,6 milhões de campos de futebol. O reconhecimento que as atividades humanas começaram a ter um efeito global substancial sobre os sistemas da Terra levou à proposta de definir a atual época geológica como a época do Antropoceno. Muitas mudanças devidas a emissões de gases com efeito de estufa, passadas e futuras, são irreversíveis, especialmente as mudanças nos oceanos, nas camadas de gelo e no nível do mar. E todas estas alterações já estão a ter um impacto significativo na saúde das pessoas. Estima-se que mais de 5 milhões de mortes possam ser atribuídas a temperaturas extremas e que a poluição seja atualmente responsável por cerca de 9 milhões de mortes por ano. O risco de pandemias provocadas por zoonoses está a aumentar. As doenças relacionadas com a qualidade da água e as consequências da sua escassez
assim como a falta de alimentos, estão a abater sobre as populações. A degradação do meio ambiente e dos ecossistemas está a acentuar os movimentos migratórios, os conflitos e as doenças mentais. A ocorrência cada vez mais frequente de ciclones, inundações, secas e incêndios é a origem de muitas vítimas. A prevalência das doenças mais influenciadas pelo ambiente, como as doenças cardio- e cerebrovasculares, a asma, a doença pulmonar obstrutiva crónica e o cancro, irá aumentar. Por outro lado, o setor da saúde tem uma pegada ecológica que equivale a 4,4% das emissões líquidas globais de gases com efeito de estufa. Se o setor da saúde fosse um país, seria o 5º maior emissor do planeta. Nós, profissionais de saúde, temos a obrigação ética de nos envolver nesta luta enquanto cidadãos, pais e cuidadores. Na verdade, já há muitos bons exemplos de programas de sustentabilidade a nível de muitas organizações de saúde e hospitais, mas falta uma voz comum que se faça ouvir de forma mais clara, falta inteligência colaborativa, a criação de sinergias e uma estratégia comum. É essa a ambição que levou à criação do Conselho Português para a Saúde e Ambiente. Com a força que nos advém de representar 38 organizações e muitas outras, esperemos, que se irão juntar, seremos defensores de medidas que reduzam a emissão de gases com efeito de estufa e degradação ambiental e as suas consequências sobre a saúde das pessoas, sobretudo as populações mais vulneráveis. Pretendemos exigir e contribuir para a redução da pegada ecológica do setor da saúde e para capacitar o sistema de saúde para responder a esta transição epidemiológica e eventos inesperados. Vamos identificar oportunidades, vamos exigir e denunciar, mas também nos disponibilizamos para ser parceiros, para trazer a ciência para apoiar as decisões políticas neste âmbito. Como constatou David Boyd, um período da ONU que esteve recentemente de visita a Portugal, estamos muito aquém do que podemos estar em matéria ambiental. No campo de saúde, temos legislação obsoleta e restritiva, como vai ser apresentado pelo professor Queiroz e Mel na sua intervenção. Falta uma estratégia nacional, um compromisso claro com objetivos e metas na redução da pegada ecológica e falta uma mobilização coletiva para este propósito. O NHS inglês, como vamos poder escutar, esperemos, na conferência de Nick Watts, é um exemplo deste compromisso. Pretendemos contribuir para a conscientização da população e dos profissionais de saúde para este problema, para a mudança de comportamentos, para que as organizações ligadas à saúde e os profissionais de saúde sejam agentes ativos na defesa de práticas sustentáveis para o meio ambiente e se tornem modelos na adoção de comportamentos ecologicamente corretos. Para que em cada área de saúde sejam identificadas oportunidades de melhoria na redução da pegada ecológica e essa será uma das primeiras prioridades que pedimos aos membros do Conselho Português para a Saúde e Ambiente. Iremos também lutar pela adoção de uma ética ambiental pelas empresas, para que a retribuição do investimento não seja o único determinante das suas decisões, para melhorar a educação dos profissionais de saúde neste âmbito e incentivar a investigação. Estamos numa corrida contra relógio. Não estamos seguros que ainda seja possível reverter este caminho, mas uma coisa é certa, não vamos conseguir se não tentarmos. A saúde humana está dependente da saúde do planeta. Temos de defender o direito a uma vida sustentável, feliz e saudável para nós e para as próximas gerações. É essa a visão do Conselho Português para a Saúde e Ambiente. Para o Conselho, o trabalho começa agora. Contamos com todos. Obrigado. Para encerrar esta sessão de abertura, tomará a palavra o Sr. Dr. Ricardo Mestre, Secretário de Estado da Saúde, em representação de Sua Excelência o Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro. Bem, boa tarde a todos.
Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, professor António Feijó, nosso anfitrião. É um gosto poder, mais uma vez, estar presente aqui na Fundação e, neste momento, a discutir aqui um assunto muito importante para o presente e para o nosso futuro. Muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez. Queria também cumprimentar os senhores bastonários, os representantes dos senhores bastonários que aqui estão presentes. Queria cumprimentar a senhora Diretora-Geral da Saúde, querida amiga doutora Graça, doutor Rui Ivo, também presidente do Infarmed. Queria cumprimentar o doutor Luís Campos, o senhor presidente do Conselho do recém-formado Conselho Português para a Saúde e Ambiente, na sua pessoa. Cumprimentar todos aqueles que o acompanham nesta jornada de criação desta nova entidade. E cumprimentar também todos os representantes das associações, sociedades médicas e outras entidades aqui presentes. Minhas senhoras, meus senhores, enfim, começar por dizer que efetivamente temos um só planeta, não é? Nunca é demais lembrá-lo, mesmo quando nos servimos dele como ano após ano, como se existissem vários. Recursos finitos, uma pressão crescente do lado do consumo, obrigam a um planeamento e a uma gestão rigorosa. Obrigam a soluções de compromisso e a grandes doses de criatividade para enfrentar os desafios. Na saúde, conhecemos bem este tipo de exercício e a sua complexidade. Ainda recentemente, a pandemia de Covid-19 veio demonstrar-nos, a uma escala sem precedentes, que a nossa capacidade de antecipação, de adaptação e de mitigação, conjugada com o envolvimento da comunidade, são fatores cruciais para fazer face a situações de emergência. E a verdade é que é de situações de emergência que falamos quando falamos da ameaça climática. É por tudo isto que gostaria de saudar de uma forma muito especial a criação do Conselho Português para a Saúde e Ambiente. É uma grande felicidade presenciar o seu nascimento e também fazê-lo aqui em vésperas de mais uma conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas, a COP27. Na saúde, há muito defendemos que a saúde deve estar no centro de todas as políticas, que não pode aliar-se dos desafios mais decisivos para a sociedade. E não pode aliar-se destes desafios porque a saúde da população é largamente afetada, como já aqui foi referido, pela saúde do planeta. O Dr. Luís Campos deixou-nos aqui alguma desta evidência, acrescentaria mais alguma, nomeadamente de que, por ano, só na Europa, a exposição à poluição está associada a mais de 300 mil mortes prematuras. As Nações Unidas estimam que, atualmente, 1 em cada 4 mortes no mundo esteja relacionada com riscos ambientais. Por outro lado, sabemos que as alterações climáticas aumentam o risco de incidência de doenças, as doenças que já conhecemos, também de doenças emergentes, e que essas novas doenças aparecem também em novas geografias. Sabemos ainda que as alterações climáticas contribuem para uma menor sustentabilidade alimentar e para o agravamento das situações de pobreza, que também, como sabemos, é o determinante maior da saúde e do bem-estar da população. Já aqui foi dito, a saúde, o setor da saúde, o Serviço Nacional de Saúde é um grande consumidor de recursos. A já referida pegada ecológica é muito significativa, e muitas vezes no nosso dia-a-dia, nas nossas instituições, não nos apercebemos dessa pegada ecológica e da forma como ela tem impacto no dia-a-dia da nossa sociedade. Só no SNS são feitas diariamente cerca de 132 mil consultas, quase 2 mil cirurgias, das pequenas às maiores, e mais de 2 mil pessoas têm, em média, alta por dia no Serviço Nacional de Saúde. São muitos milhares de consumíveis, com todo o ciclo de vida que está associado à sua gestão, à sua produção e àquilo que é o seu consumo. São muitos milhares de consumíveis que diariamente são utilizados nas nossas instituições. Claro que as preocupações relacionadas com a sustentabilidade ambiental não são novas. E também, como já aqui foi referido, existem já hoje
várias medidas, várias práticas que nas instituições do SNS tentam endereçar estas preocupações. Enfim, gostaria de destacar algumas delas, nomeadamente um programa de sustentabilidade ambiental do Ministério da Saúde, o denominado Programa EcoSaúde. Vejo aqui pessoas da ACSS que têm conduzido este programa no âmbito do Ministério da Saúde e que é um plano que sucedeu ao Plano Estratégico de Baixo Carbono e ao Programa de Eficiência Energética na Administração Pública, que têm vindo a ser implementados no Ministério da Saúde desde 2011. Pois bem, este novo Programa EcoSaúde tenta potenciar aquilo que são os ganhos e aquilo que são as práticas destes programas. Como dizia, a ACSS, a Administração Central do Sistema de Saúde, enquanto entidade coordenadora deste programa no Ministério da Saúde, tem vindo a monitorizar e até a divulgar o consumo dos hospitais em termos de energia elétrica, de gás, de água, de produção de resíduos, efetuando uma lógica de divulgação dessa informação numa perspectiva de benchmarking e de promoção das boas práticas em termos daquilo que são a boa gestão, que procura a eficiência e que procura também potenciar os ganhos que diariamente são alcançados nas instituições. Para além deste programa, enfim, existem outras várias iniciativas que têm a ver com a desmaterialização dos processos, com a melhoria da eficiência energética dos edifícios, com a instalação de painéis fotovoltaicos, ou iniciativas que visam reduzir o impacto ambiental dos gases anestésicos e que, dessa forma, tentam criar uma lógica de promoção de ganhos numa perspectiva de economia circular nos serviços de saúde. Mas também, como já aqui foi dito, sabemos que temos de fazer mais e temos de fazer melhor. Quer seja no imediato, quer seja no médio e no longo prazo. Este é, efetivamente, um combate, um conjunto de desafios que temos de continuamente conseguir endereçar com cada vez mais abrangência, e esta iniciativa que aqui hoje nos traz vem seguramente neste sentido. Do ponto de vista da saúde, do setor da saúde, deixem-me destacar 4 aspectos que penso que podem contribuir para esta discussão, para esta estratégia, para esta visão que aqui, para o repto que aqui nos foi lançado. O primeiro, o Plano Nacional de Saúde, que será o Plano Nacional de Saúde desta década. A Direção-Geral está a conduzir este trabalho. O plano está neste momento a ser concluído, depois de uma fase de audiência prévia e de inclusão dos vários contributos. E um dos seus instrumentos estratégicos, um dos seus pilares, é tentar alcançar mais e melhor saúde sustentável, sendo que, do ponto de vista das prioridades, há uma prioridade relacionada com a transição climática e com a valorização da abordagem da One Health, não é? Daquilo que é a orientação e a mitigação dos riscos para as interações entre as pessoas, os animais, as plantas e o ambiente, incluindo, num aspecto muito relevante, aquilo que é a ameaça às resistências antimicrobianas. Portanto, esta linha de trabalho de planear aquilo que é a resposta em saúde numa perspectiva que envolva os grandes objetivos do Plano Nacional de Saúde desta década é uma iniciativa que me parece muito relevante nesta perspectiva. Por outro lado, vários investimentos em curso, muitos deles englobados no Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência na Utilização de Recursos, o denominado POCEUR, onde na área da saúde existem projetos num montante superior a 100 milhões de euros que, sendo financiados através destes instrumentos comunitários, visam também garantir ganhos no âmbito daquilo que é a alocação de recursos e aquilo que é também a valorização energética e ambiental das respostas do setor. Também no âmbito do PRR, uma das partes fundamentais da componente do SNS que é alavancada através do PRR tem a ver com a melhoria da eficiência energética no setor da saúde e aí destacam-se várias construções que irão ser concretizadas, várias remodelações que visam essencialmente melhorar aquilo que é a eficiência energética dos edifícios do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente nos cuidados de saúde primários,
para além daquilo que também é a mobilidade dos profissionais, essencialmente através das viaturas elétricas que estão a ser já adquiridas. Ainda a semana passada, no norte do país, foram entregues mais 5 viaturas elétricas a centros de saúde e, portanto, esta ideia de podermos também ter uma mobilidade que contribua para essa eficiência e, aqui mais uma vez, utilizando fundos comunitários. Por último, os fundos próprios do país, o Orçamento de Estado para 2023, que, como sabem, foi aprovado na Generalidade e que também é um importante instrumento para darmos continuidade a este caminho. A título de exemplo, deixem-me referir aquilo que é a contínua aposta na transição digital, que nos permitirá cada vez mais melhorar o acesso, desmaterializar processos, integrar os vários processos de trabalho e contribuindo para uma redução de custos, para uma redução do impacto ambiental da atividade do setor da saúde. Enfim, já algum caminho está percorrido, sabemos que há muito caminho ainda a percorrer e aqui o objetivo e aquilo que gostaria de vos reforçar é que este caminho que é preciso recorrer implica fóruns de debate, fóruns de discussão como este que aqui temos, implica partilha de boas práticas, implica difusão de conhecimento, implica alteração de comportamentos e implica que haja um compromisso de todos para que possamos efetivamente percorrer este caminho. A palavra final divido-a em duas, uma desejando votos para o percurso que agora se inicia, votos de sucesso para o percurso que agora se inicia deste novo Conselho Português para a Saúde e Ambiente, votos de bom trabalho, votos de muito sucesso, e a segunda palavra tem a ver com a disponibilidade e o compromisso do Ministério da Saúde para acompanhar este trabalho, para participar ativamente neste trabalho, para discutir medidas, para discutir iniciativas e para podermos conseguir objetivos que certamente todos partilhamos. A verdade é que neste combate, como em outros, somos parceiros e acho que todos temos como grande desidrato conseguirmos ter comunidades mais saudáveis, mais sustentáveis e o contributo, a participação e o interesse do Ministério da Saúde em fazer parte deste caminho é aqui reforçado e, portanto, muito obrigado a todos e muitas felicidades para o novo Conselho. Iniciamos agora a sessão dedicada à apresentação de conferências. Para moderar esta sessão, chamamos ao palco o Sr. Dr. Luís Campos. Esta é a parte em que estamos todos suspensos. Saber se a doutora Maria Neira aparece ou não aparece. Hello, Dr. Maria Neira. How are you? Are you listening? Boa tarde para vocês. Com o seu permisso, eu vou falar português, se vocês me autorizam. Está a ouvir-me? Sim, estou a ouvir. Vocês podem me ouvir? Sim, muito bem. Pronto, olha, seja bem-vinda, doutora Maria Neira. Eu ia fazer a apresentação em inglês, mas assim falo em português, que é mais fácil. Bem-vinda a Portugal, pelo menos de uma forma virtual. Eu vou fazer a sua apresentação depois de lhe dar a palavra para a conferência. A doutora Maria Neira é médica, especializada em endocrinologia e pela Universidade de René Descartes, tem um Master Degree em Saúde Pública e um diploma em Nutrição. Na sua carreira precoce foi coordenadora dos Médicos Sem Fronteiras em campos de refugiados em El Salvador e Honduras. Foi vice-ministra da Saúde de Espanha entre 2002 e 2005. Foi presidente da Spanish Food Safety and Nutrition Agency e ingressou na OMS, na Organização Mundial de Saúde, em 93,
como coordenadora da Task Force para a Cólera e desde 2005 é a diretora do Departamento de Saúde Pública e Ambiente da Organização Mundial de Saúde. Doutora Maria Neira, é novamente um prazer tê-la aqui, portanto, ia-lhe passar a palavra para falar precisamente sobre o tema que lhe está incluído, que é o impacto da saúde na saúde das alterações climáticas e da degradação ambiental. Muito obrigada, Dr. Campos, senhor presidente da Fundação, senhor secretário de Estado. Como eu estava a falar, com seu permisso, eu vou falar português. Se as pessoas que estão a acompanhar consideram que o meu português não é entendível, então a gente vai passar ao inglês. Mas eu acho que podemos, talvez, ver se consigo falar nessa língua tão bonita. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês e muitos parabéns por lançar este Conselho Português de Saúde e Ambiente. A gente está a trabalhar em saúde e ambiente há muitos anos, mas acho que nunca foi tão importante a saúde e o ambiente na esfera internacional, na política internacional, nas decisões econômicas de saúde, de energia, de desenvolvimento e de alguma maneira também de como isto vai impactar de uma maneira tão forte na saúde pública. Vocês ouviram já do senhor secretário de Estado como uma de cada 4 mortes tem a ver com fatores de risco ambientais. O EMES apresentou este informe há alguns anos, continuamos a ver que, infelizmente, esse número tão terrível de mortes, que são quase 13 milhões de mortes anuais, infelizmente não está a descender, está infelizmente a aumentar. Sabem que um dos problemas mais graves que a gente tem como problema de saúde pública agora mesmo é a poluição da ar que a gente respira, a contaminação do ar, que representa mais de 7 milhões de mortes prematuras cada ano no mundo. Para além disso, claramente, o diagnóstico já foi muito bem apresentado pelos doutores que falaram com anterioridade. O cambiamento climático, a mudança climática vai exacerbar, vai agravar, vai fazer ainda mais grave esta crise de saúde pública que a gente está a confrontar. Mas como já temos o diagnóstico, acho que já ouviram muito bem o que vai representar a mudança climática para as doenças infecciosas, para as doenças transmitidas por vetores, para as doenças que são a consequência desses desastres ambientais, desastres naturais que estão a aumentar, essas inundações, essas catástrofes naturais que cada dia estamos a ver mais. Para além disso, temos também desplaçamentos massivos das populações, a perda desse lugar onde eles moravam, a perda da capacidade de produzir alimentos, a capacidade agrícola, a capacidade de utilizar a água, esses recursos hídricos que agora vão começar a ser cada vez mais difíceis, mais escassos. Esse já é o diagnóstico. Esse diagnóstico está muito claro, muito certo. Não quer dizer que a gente não pode continuar a fazer mais pesquisa. Claro que sempre podemos fazer mais pesquisas, mais evidência científica, mas com esse diagnóstico que a gente tem em frente das diferentes sociedades de saúde, ambiente, de saúde global, acho que o que a gente tem que fazer agora é um protocolo terapêutico. Temos que oferecer a esse diagnóstico quais são as soluções que o setor da saúde vai oferecer. Acho que saúde e ambiente tem um momento muito crítico, muito fundamental, onde temos que responder aos nossos políticos, onde temos que dar alguma ideia, algumas sugestões e, sobretudo, temos que convencer a eles que a luta contra a mudança climática, contra o calentamento global, é uma agenda de saúde pública.
Se vocês vão a dar uma olhada ao Acordo de Paris, o Paris Treaty, vocês vão a ver que as medidas que estão preconizadas aí para lutar contra as causas da mudança climática são medidas que a comunidade de saúde pública poderia muito bem aconselhar. São medidas de passar a uma transição o mais rápida possível à utilização de combustíveis limpos, de combustíveis renováveis. Essa queima dos combustíveis fósseis é uma das maiores causas de global warming, de climate change, mas ao mesmo tempo é também um dos responsáveis mais importantes da poluição, da contaminação da ar que respiramos e que é responsável de tantas mortes. Então, aí temos já uma oportunidade incrível para a saúde pública. Acelerar essa transição à energia limpa vai representar uma oportunidade única para a comunidade de saúde pública, porque vai limpar essa ar que a gente está respirando, que causa, só na Europa, mais de 400.000 mortes ao ano, e que causa também um custo incrível para o sistema de saúde, um custo muito forte. Os nossos hospitais estão cheios de doentes com doenças crônicas causadas com doenças crônicas muito custosas desde o ponto de vista humano, mas também desde o ponto de vista econômico para a nossa sociedade, que tem a ver com essa exposição a essa ar poluída, contaminada, e eu não sei se estou a usar a palavra justa, mas acho que vocês estão a entender. Para além dessa transição muito importante a uma energia limpa, não contaminante, temos que acelerar a transição a sistemas de produção de alimentos sustentáveis. Até agora, 30% da produção agrícola, da produção de alimentos a nível mundial, vai para o lixo. A gente não utiliza, tem que transformar, tem que reciclar, tem que... Para além disso, temos as pessoas que ainda sofrem de problemas de malnutrição, de undernutrition ao redor do mundo. Então, uma das causas de câmbio climático é essa utilização agressiva de práticas agrícolas, a deforestação, a utilização de pesticidas e fertilizantes. A gente tem que fazer uma transição a dietas mais sustentáveis, que também vão ter um benefício muito importante na nutrição e na saúde das pessoas. A terceira transição, que é muito importante, que acho que todos juntos, como comunidade de saúde e ambiente, temos que promover, é uma transição de uma planificação urbana. As nossas cidades, e hoje é o World Cities Day, as nossas cidades estão a representar um risco para os nossos cidadãos. Temos acidentes, temos a falta de interação social, que vai ter uma repercussão negativa na saúde mental. Temos um problema de área, o ar que a gente respira muito contaminado. Temos um problema nos nossos edifícios de falta de eficiência energética. Então, essa transição de healthy urban planning, essa transição às cidades que possam proteger mais a saúde das pessoas, que possam contribuir a reduzir as causas de calentamento global, os gases a efeito invernadeiro, acho que é uma iniciativa de saúde pública fundamental. E, claramente, temos também que mostrar esse liderar dando um bom exemplo para as nossas sociedades de saúde, a diminuir a nossa pegada ecológica. A Organização Mundial da Saúde, o ano passado, a Glasgow, na COP26, fez 2 acordos de saúde, 2 health commitments. Um deles era a redução da pegada ecológica no nosso sistema sanitário. Como muito bem dizia o secretário de Estado, o Dr. Campos, o sistema de saúde fosse um país,
podíamos ser o 5º país mais contaminante do mundo. Mas, mesmo assim, podemos tentar de reduzir a nossa pegada ecológica. Vocês vão ouvir de Nick Watts o exemplo de como UK, United Kingdom está a fazer, mas também gostaríamos muito que Portugal pudesse fazer parte da plataforma lançada pela Organização Mundial da Saúde, que se chama ATTACH, que é um sistema transformativo onde os distintos países vão intercambiar experiências, vamos a poder aprender juntos, não é? Aprender uns dos outros, ver quais são os obstáculos, quais são as iniciativas que funcionaram. Vamos também a meter o setor privado, porque as companhias farmacêuticas têm que nos ajudar a reduzir o supply chain, todo o packaging, o plástico, o cartão que se utiliza no sistema sanitário. E temos também que utilizar esta iniciativa para estimular os nossos sanitários, para motivar a eles, porque é muito motivante. Os hospitais não só vão reduzir a pegada ecológica, vão reduzir também o custo e vão ter melhores resultados no impacto na saúde. Então, eu acho que temos que liderar com o nosso exemplo para ser capazes assim de convencer mais aos outros. De aqui a apenas 5 dias, vamos à cumbre de clima, a COP27, ao Egito. Eu acho que a mensagem de saúde é muito forte. Temos que criar uma rede que todos podamos transmitir a mesma mensagem. A mensagem é muito forte. A mudança climática está já a ter um impacto muito negativo na saúde das pessoas. Está a destruir aquilo que a gente, por muitos anos, tentou conseguir com a saúde ambiente, com o sistema de cobertura sanitária universal, com o sistema de objetivos do milênio, e que agora, com o câmbio climático, podemos pôr em risco todos esses que a gente conseguiu alcançar. Então, vamos lá com a mensagem de saúde para dizer ao sector saúde, estamos muito preocupados de como o clima está afetando a saúde, que temos que acelerar e ser muito mais ambiciosos nas medidas que se vão a tomar para reduzir essa pegada ecológica e essa global warming que estamos a ter a nível global. A segunda mensagem é que aqueles países que já estão a sofrer esse impacto tão negativo como consequência da mudança climática, precisam se adaptar, precisam ter sistemas de saúde resilientes que possam responder a esse aumento de algumas doenças que eles já vão ter, a essa capacidade que já está afetada, porque já tem muitas mais situações das que tinham antes, e essa adaptação à mudança climática tem que se fazer a nível global, e os países mais ricos têm que ajudar aqueles que estão a sofrer mais as consequências e que tiveram muito pouco a ver com as causas, que eles não contribuíram às causas. A terceira mensagem é mitigação. Todas aquelas ações que se vão tomar para lutar contra as causas de climate change são benefícios para a saúde, vão gerar benefícios muito importantes para a saúde. Então, temos que lutar para que essa transição à energia limpa, para que essas medidas de transporte coletivo nas cidades, para que essas medidas de melhores sistemas de utilização de recursos químicos e de contaminação, as causas de calentamento, que possam começar a produzir esses benefícios em dietas mais saudáveis, ou em reduzir a poluição da ar, e reduzir 7 milhões de mortos, e que as nossas cidades sejam um lugar onde podemos promover a saúde. A última mensagem é como nós podemos liderar com exemplo, com essa decarbonização dos sistemas de saúde, com a quantificação que podemos fazer dos benefícios para a saúde, e também com a utilização das vozes da credibilidade que tem o setor da saúde,
acho que a gente fez uma survey e vimos que o sector da saúde ainda tem muita credibilidade e por isso é que a nossa chamada de atenção e de pedir que as intervenções sejam mais ambiciosas e mais rápidas para lutar contra o cambiamento climático possam se realizar o mais rápido possível. Temos que ir unidos como rede de profissionais de saúde para ter essa influência em nossos políticos, nossos governos e também como cidadãos temos a responsabilidade de tentar todos os dias influenciar onde for possível para acabar com essas causas de câmbio climático que vão nos dar tantos benefícios para a saúde. Muito obrigada mais uma vez por esta oportunidade. Espero que o meu português não seja muito agressivo e que fique uma agressão à língua portuguesa. E ficamos em contato. Muitos parabéns também por criar esta sociedade que acho que é fundamental. Obrigada. Aceita uma pergunta da Assembleia? Com certeza, com certeza. Alguém quer fazer alguma questão à doutora Maria Neira? Se não há nenhuma questão, eu ia lhe fazer uma pergunta. A nossa associação tem cerca de 38 organizações que têm os conselhos das profissões, indústria farmacêutica, grupos privados de saúde, muitas sociedades científicas, associações de doentes, de estudantes. Qual acha, naturalmente, que estas organizações são organizações que crescem, agora ainda somos pequenos, mas por onde é que devíamos começar? Qual é que acha que uma instituição destas, da sociedade civil, por onde devia começar nesta luta contra o impacto que estas alterações estão a ter na saúde das populações? Obrigada pela pergunta. Primeiro, eu gostaria de invitar a vocês a se unir a essa rede, não é? Ao network que a gente tem de sociedades científicas e de profissionais da saúde em amplo espectro, para se unir que quando vamos a COP ou em outras oportunidades a nível global, mais profissionais da saúde temos, mais forte vai ser essa mensagem. Onde começar? Acho que os profissionais da saúde temos muito a fazer. Aquele profissional clínico, podemos começar com os clínicos, os pediatras, os especialistas de enfermedades respiratórias, eles têm que receber esta mensagem, para que quando eles vão tratar um menino com asma, vão dar tratamento, mas vão também tentar entender se esse menino mora em um lugar onde a poluição do ar é muito forte, então que falem com os alcaldes, não é? Que falem com as responsabilidades políticas. Podemos também fazer muita advocacia, fazer muitas mensagens de que não se dê mais subsídios para os combustíveis fósseis. A nossa mensagem é muito forte. Acho que trabalhar com Ministério da Saúde, Ministério da Energia, Ministério do Ambiente, essa aí é uma associação muito forte que pode dar muitos bons resultados. Trabalhar com os alcaldes também, para que essa mensagem dos profissionais da saúde possa ser ouvida por eles e influenciar a eles. Mais nas universidades com a gente jovem, que eles têm muito interesse e acho que temos que unir forças com eles e depois utilizar todas as redes sociais, rádio, televisão, quando vocês têm a oportunidade, falar desta mensagem de que isto é um problema de saúde e não só um problema de planeta ou das próximas gerações, que está afetando a nossa saúde agora mesmo. Muito obrigado, doutora Maria Neira. Quando vier a Lisboa será muito bem-vinda e esperamos contar com o seu apoio e a sua ajuda quando precisarmos e vamos seguramente precisar muitas vezes. Muito obrigado pela sua... Obrigada. De seguida,
seguida, portanto, o Dr. Professor João Queiroz e Melo vai fazer a sua apresentação sobre a pegada ecológica da área da saúde em Portugal. O professor Queiroz e Melo é uma pessoa que dispensa apresentações, conhecido de todos. É médico, cirurgião cardiotorácico, fez o primeiro transplante de coração em Portugal, trabalhou em Lisboa, em Santa Cruz, em Boston, em Portland, no Reino Unido. Ajudou à criação do Hospital de Santa Cruz, foi diretor do Hospital de Santa Cruz. É grande oficial da Ordem de Santiago de Espada, tem a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique e é Prémio Nacional de Medicina. E, nos últimos 10 anos, tem dedicado a sua vida precisamente a esta luta, que é a questão ambiental, os dispositivos, a reutilização dos dispositivos. E ficamos muito contentes de o ter como parceiro na criação, desde o primeiro momento, deste Conselho Português para a Saúde e Ambiente, e convidava-o então a subir ao palco. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Senhor Secretário de Estado, eu gostei muito das suas palavras quando disse que precisamos fazer mais e melhor. E veja a minha apresentação exatamente como querer fazer mais e melhor. E achei que para fazer este modelo o melhor é aquilo que eu fiz nos 30 anos, quando regressei a Portugal, no meu serviço de cirurgia cardíaca de Santa Cruz, que era, fazíamos regularmente o que chamávamos as conferências de mortalidade e morbilidade, que era para analisar em conjunto o que corria mal, porque é que corria mal e como é que podíamos obviar a isso. E fazíamos isto não era com a intenção de acusar ninguém de nada, era com a intenção de melhorar. E foi isso que aconteceu. E é isso que eu vou fazer hoje, sem medo de dizer algumas coisas. A ausência do Dr. Rui Ivo, presidente do Infarmed, não tem a ver com o que eu vou dizer. Eu, de resto, disse-lhe que anunciei-lhe, pré-anunciei-as que ia dizer sobre isso. O meu doente que eu pretendo tratar é Portugal, que sofre de uma doença. A doença é a pegada ecológica do setor de saúde. Infelizmente, ele tem muitas comorbilidades, muitas coisas associadas. Tem conformismo, tem pouca informação, tem fatalismo. Não vale a pena. Falei com ele e cheguei à conclusão que ele não estava adaptado à realidade, tinha imobilismo. E no exame objetivo, observei-o, apesar destes tempos digitais, e cheguei à conclusão que ele tinha rigidez, tinha disritmias e um excesso de contaminações. Tirei-lhe exames complementares, estava anémico, tinha um PCR elevado, uma velocidade de sedimentação diminuída, um VS diminuída e a urina com muitos sedimentos. Portanto, resolvi explorar mais, era óbvio que ele precisava de qualquer coisa, resolvi fazer-lhe a radiografia e ver o que se passava. Já foi dito que, se os cuidados de saúde fossem um país, seria o 5º maior poluidor. Mas hoje o que me interessa não é o que se passa no mundo, é o que se passa em Portugal. É isso que nós temos que resolver, porque se cada país resolver os seus problemas, o mundo melhora. E é isso que eu quero analisar. A poluição dos cuidados de saúde em Portugal situa-se entre 1/4 e meia tonelada per capita de CO2 equivalentes. Um pouco mais que a Eslovénia, um pouco menos que a Polónia, mas acima da média europeia. Na Europa, a contribuição para os gases de estufa dos cuidados de saúde na Europa é 4,6% e em Portugal é 4,8%. Quanto mais um país gasta em saúde, mais polui. E o que é que ele faz que contribui para isto? Não tenho dados portugueses, tenho dados dos Estados Unidos, de 2013, embora trabalhados e publicados só em 2016.
E lá, os cuidados de saúde contribuem para 12% da chuva ácida, para 10% dos gases de estufa, para 10% do smog, para uma redução de 1% da camada do ozono e para uma incidência de partículas carcinogénicas e não carcinogénicas entre 1% e 2%. E esta situação é responsável nos Estados Unidos, neste ano, 2013, por 470 mil DALIs, equivale aproximadamente a 50 mil mortos. DALIs é uma medida de saúde pública, para quem não saiba, que representa o somatório de mortalidade precoce e incapacidade. E em Portugal, qual é a realidade portuguesa? Eu fui buscar estes dados e adaptei-o aos dados que eu conheço, ou os poucos dados que eu conheço de Portugal, e posso afirmar com toda a certeza que os DALIs dos cuidados de saúde em Portugal são pelo menos 3 mil, provavelmente muito mais. E porquê é que eu digo isto? Porque há uma plataforma chamada da Universidade de Washington que dá dados e permite calcular nos países o que se passa. E são dados de 2019. Os DALIs do ambiente total em Portugal representam qualquer coisa como, no mínimo, 24.500 DALIs, no máximo mais 200 mil DALIs. E isto representa fazer os cálculos apenas com a poluição atmosférica ou com todos os elementos de impactos ambientais. E estes dados implicam que os DALIs dos cuidados de saúde no nosso país serão no mínimo 2.040, mas é óbvio que são mais, e no máximo 10.340. E o que aprendi mais foi que eu estava convencido que, de facto, o ambiente era mau para as doenças para o aparelho respiratório. Mas, afinal, as tais partículas não carcinogénicas são ativantes do processo da placa da aterosclerose. E 11% da doença coronária e 14% dos AVCs são atribuíveis a ambiente. E, portanto, quando olhamos para isto, temos que olhar para tudo. Temos que olhar para os edifícios, temos que olhar para a energia, temos que olhar para a água, cadeias de abastecimentos, produtos químicos, dispositivos, é de tudo. E, desculpem, eu não lhes vou falar do que é preciso de dinheiro. Estamos sempre à espera de uns PRRs e de outras coisas. Eu vou-lhes falar de coisas, do que é possível fazer e não é preciso de dinheiro. Porque, por exemplo, ao nível da energia, é óbvio e ainda bem que se está a construir energias renováveis nos hospitais. Isso é ótimo. Mas não basta fazer isso, tem que se usar bem. Porque nós sabemos, e eu sei concretamente, que o uso de energias nos hospitais é totalmente imoderado e desnecessário, nos blocos operatórios, nos AVACs, etc. E, portanto, independentemente de fazer essas coisas, vamos usar racionalmente o que temos, como faria qualquer dona de casa, e o que habitualmente não se faz. É mais fácil dizer que os outros têm que fazer ou que falta dinheiro do que olharmos para nós e mudar o que é possível mudar e desejar mudar as outras coisas que se precisa de fazer. Portanto, estamos a falar de comportamentos individuais. Temos que mudar comportamentos individuais. E temos que mudar fluxogramas funcionais. Alguns dos nossos fluxogramas são absolutamente impensáveis. Eu digo sempre, conheço certificações de qualidade que são prejudiciais à saúde. Conheço variadíssimas. Em ocupações de tempos, em informação que ninguém liga, que nem serve para nada, etc. Não tenho tempo para falar desses tópicos. Acho que vale a pena falar destes 3 tópicos: dispositivos médicos, têxteis e resíduos. Os dispositivos médicos, primeira afirmação, é obrigatório escolher dispositivos reutilizáveis sempre que haja essa opção. Só depois é que vêm os dispositivos de uso único. E se tiver tempo, abordarei o problema dos implantáveis. E do mesmo falarei sobre têxteis e resíduos.
Durante muito tempo, nos últimos anos, tem-se falado em reprocessamento de dispositivos médicos do uso único. Eu tenho de fazer uma declaração de interesses, porque nos últimos 10 anos tenho sido o influencer da Vanguard, que é uma empresa reprocessadora alemã, a única com operação internacional. E sou porque ninguém o quis fazer, tiveram medo. Porque eu achava que esta era uma oportunidade de negócios para Portugal. De forma que fui eu que vesti esta camisola. E é preciso perceber que hoje em dia já não se chama reprocessamento. E não estou a falar de processos de vão de escada, não estou a falar de reesterilizações às escondidas, estou a falar de procedimentos em que o reprocessador tem as mesmas exigências dos fabricantes originais. Estou a falar daquilo que hoje em dia se chama remanufatura, que garante segurança, qualidade, eficiência, sustentabilidade. E é apoiada por organizações profissionais de médicos, de enfermeiras, hospitais, nos Estados Unidos, em todo o lado dos países desenvolvidos. Temos uma nova lei europeia que saiu em 2017. Mas no ano de 2020, estes dispositivos chamados de uso único, e é preciso saber que nenhum regulador mandou pôr esta designação uso único, quem os faz e quer vender muitos é que lhes põe, e umas vezes por razões totalmente procedentes, outras não. Mas só em 2020 foram reutilizados 32 milhões de dispositivos remanufaturados em mais de 10 mil hospitais em 13 países, que possibilitaram uma poupança de quase 500 milhões de euros, com uma redução significativa de resíduos e uma poupança relacionada com essa poupança de resíduos. Em Portugal, o que é que se passa? Bem, o que se passa é que apenas o Hospital de São João, mais uma vez, desculpem a ofensa dos outros hospitais, mas de facto o Hospital de São João tem uma compreensão para a vida real única e eu conheço o país todo neste momento. Começou em 2013 a fazer a utilização destes reprocessamentos, publicou os seus resultados na Revista Portuguesa de Saúde Pública e só nos primeiros 4 anos de atividade, num único dispositivo, poupou 500 mil euros. Com resultados clínicos iguais. 1000 doentes avaliados. E se isto tivesse acontecido também com os dispositivos de eletrofisiologia, que são muitíssimo mais caros, o Serviço Nacional de Saúde poupava por ano 10 milhões de euros. E poupava ambientalmente quase 1 quilo de anidrido carbónico equivalente por cada catéter. Nada aconteceu. Porquê? Portugal, até 2012, tinha uma lei que vale a pena ler, só por um programa humorístico, porque dizia que era proibido reutilizar dispositivos médicos de uso único. Mas o mesmo diploma que dizia isto, dizia mais à frente, mas se for reutilizado, faz isto. Na vigência do Dr. Paulo Macedo como Ministro da Saúde, saiu este despacho que tornou indiscutível que era próprio poder utilizar dispositivos bem reprocessados e Portugal teve de 2012 até o ano passado o regulamento mais progressivo de toda a Europa e como tal era reconhecido. A Organização Mundial de Saúde em 2016 publicou a documentação a mostrar como era obrigatório haver reprocessamento de dispositivos de uso único. Não é de todos, é só de alguns. E o que é que acontece? Em 2017, um novo regulamento da União Europeia e o regulamento de execução em 2020. Como consequência disto, o Infarmed determinou a suspensão, o ano passado, em junho, da utilização de todos os dispositivos reprocessados, mesmo que nessa altura já tinham marcação CE e Código de Dispositivo Médico Nacional. Tudo parou. E divulgou um projeto de decreto-lei uns meses depois, que eu não está cá o doutor Ivo, não vou dizer porque diria à frente dele, mas é ofensivo da inteligência de cada um e dos interesses do país e dos doentes. E estamos há um ano à espera do Dom Sebastião. Nada acontece e o país está a perder centenas de milhares de euros. Não sei porquê. Porque seguramente os interesses não são nem clínicos, nem técnicos, nem ambientais.
é um bom exemplo do Portugal adiado. E se isto não fosse ou não convencesse todos, eu ponho aqui o que consta da página da Johnson & Johnson da internet. A Johnson & Johnson teve durante 20 anos, tentou encerrar os reprocessadores com processos judiciais. Não conseguiu, já comprou o maior reprocessador alemão e agora o maior reprocessador americano, e agora escreve dizendo que fornece dispositivos de uso único reprocessados porque está comprometida em reduzir despesas, diminuir a impacto ambiental e oferece características funcionais ou iguais ou melhores que os fabricantes originais. Sem comentários. Há umas semanas atrás, a Agência de Qualidade e Investigação dos Estados Unidos, uma agência governamental, publicou este documento em que recomenda que todos os hospitais americanos deveriam recorrer à utilização deste tipo de dispositivos. As batas cirúrgicas, a situação não é tão ridícula, porque de facto já há opções reutilizáveis, cuja avaliação está totalmente feita, avaliações de ciclo de vida, desde a produção das matérias-primas até ao descarte, por várias universidades. Em tudo, a escolha pelas batas reutilizáveis é superior às descartáveis. Há documentos de consenso e, novamente, em Portugal, o que é que acontece? No norte do país, Santo António, São João, aderem e no sul do país continuamos a ser ricos. E esta utilização permitiria poupanças da ordem de 30% a 40% por cada bata. Os resíduos hospitalares, que já ouvimos falar aqui, eu não consegui informação, porque a informação existente é muito parcelar. Eu, de facto, também contactei a EcoSaúde. A EcoSaúde só fala do Serviço Nacional de Saúde. E eu quero saber o que é que se passa no meu país. Não me basta saber o que é que se passa, portanto, saber o que se passa no SNS, mas o que nós pensamos em ambiente temos que pensar no país. E a EcoSaúde só sabe o que se passa no SNS e só tem 73% de respostas. Portanto, é um bom caminho, há que continuar, mas há que alargar. E depois, não consegui dados dos operadores e recorri-me dos documentos que encontrei. Há uma coisa chamada Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares, publicado em 2016, lendo com atenção, os dados são de 2006, mas tem erros crassos como este. Para calcularem os resíduos por cama e dia, dizem que é 23 quilos. Sabem como é que vêm estes 23 quilos? É que eles têm os diferentes setores da área da saúde e, em vez de fazer médias ponderadas, somaram médias. O número real é 8 quilos e não 23. Há uns números mais recentes que mostram que os resíduos perigosos temos diminuído, mas tudo o resto tem aumentado. Luís, estou muito atrasado? Não, um bocadinho. Tá. Estamos a tratar resíduos com um despacho anacrónico de 1996, que diz que é perigoso tudo o que sai de uma unidade de hemodiálise, dos blocos operatórios, das salas de tratamento. Ora, não há nada mais limpo que um bloco operatório, que o ar do bloco operatório. Portanto, o papel das secretárias não é um resíduo perigoso. Muitas coisas esterilizadas, como esta gravata. Esta gravata, face à lei portuguesa, eu devia ir para a prisão. Esta gravata é um têxtil esterilizado que envolve as caixas que vão para as câmaras de esterilização, que estão longe dos doentes, abrem o que está lá dentro e isto é um resíduo perigoso. Mais um exemplo de Portugal adiado. Doutora Graça Freitas, eu sei que a Direção-Geral de Saúde, há 10 anos atrás, estava preocupada com este assunto, fez nova legislação, fez nova regulamentação, perdeu a tutela deste hábito. Faça isso e enviou tudo para a Agência Portuguesa do Ambiente. Há 10 anos, meus senhores. Penso até que a regulamentação feita há 10 anos já está desatualizada. Mas aqui não é a culpa da Direção-Geral de Saúde. Um exemplo muito breve, eu estudei há 2 anos, orientei uma aluna de mestrado
da Universidade Nova sobre o impacto ambiental de uma válvula aórtica, que o que eu percebo é do coração. E chegámos à conclusão, eu vou ser rápido, mas cada operação, eu não tenho tempo para comentar, cada operação gera 25 quilos de lixo por operação, dos quais 80% é perigoso. Mas devo-vos dizer que destes 25, só 12 é que são perigosos. Tudo o resto é exagero. E deveriam ser orientados de formas completamente diferentes. Isto é bem sabido há muito tempo, estes são dados da Universidade de Chicago, de há 10 anos, e que mostram que, quer na gestão dos resíduos, na gestão da energia, dos dispositivos de uso único e dos pacotes pré-formatados, há um mundo de coisas que se pode ser feito. E tudo sem qualquer investimento. É mudar cultura, é mudar hábitos. Só na eletricidade, se for preciso investimentos, porque se não for preciso investimentos, podemos mudar comportamentos. Eu conheço blocos operatórios deste país que têm os AVACs, aquecimento, ventilação, ar-condicionada, ligados 365 dias por ano em força máxima, de renovação máxima, o que é um disparate completo, porque tem que se ajustar às necessidades do momento. Uma ideia deste ano foi em Harvard, e sobretudo no Massachusetts General Hospital, foi criado pela primeira vez, e este exemplo está-se a disseminar pela América, serviços de ambiente e saúde. São serviços dirigidos por médicos, mas com profissionais de todas as especialidades, de todas as áreas, cuja única função é, dentro da instituição, olharem para os outros serviços, falarem com eles e proporem medidas de alteração para reduzirem os impactos ambientais. Eu acho que é uma sugestão fantástica. Nós aqui temos uma pessoa, 2 pessoas, é o responsável, não se vai lá assim. Portanto, e nós sabemos, e sobretudo é importante, que sem prejuízo da qualidade dos cuidados, é possível reduzir as doenças causadas pela saúde em cerca de 30%, sempre com benefícios ambientais e financeiros. O Luís está-me a acelerar, que eu tenho que acelerar, desculpem, mas, portanto, eu estou envolvido em iniciativas de economia circular que não avançam porque estas leis entopem tudo e impedem que se avance. Com a entreajuda da Isabel Jonet, temos a iniciativa Second Chance, que é para recuperar os tais Blue Wraps, que se pode recuperar desde sacos-camas para sem-abrigo até vestidos de senhora, isto é o catálogo do Armazém Macy's de Nova Iorque, e estudar o potencial da urina, que é uma coisa que não falta nos hospitais. Mas a urina tem azoto, potássio e fósforo, que é um fertilizante, que é conhecido desde a antiguidade o seu interesse como fertilizante. Se garantirmos as condições nos hospitais, aquela em que é inócuo em termos de contaminantes, etc., e está a decorrer neste momento entre o Serviço de Nefrologia do Santa Cruz e o Instituto Superior de Agronomia fazer essa validação. Enfim, a melhor forma de conhecer o futuro é ajudar a construí-lo, mas com oportunismo criativo. Não basta a resiliência. Resiliência é resistir para voltar ao mesmo. Nós temos um problema de crise e temos que resistir, mas mudar para melhor. Isto em inglês diz thriviability. Não consegui tradução melhor que isto, oportunismo criativo. Foi por isso que eu aderi ao Conselho Português de Saúde e Ambiente. Espero que seja possível discutir e, eventualmente, pôr Portugal na liderança mundial da reutilização correta dos dispositivos implantáveis, que agora a nova legislação europeia já permite. É por isso que dentro de um mês, no dia 29, vai ser apresentado este livro da minha autoria, Cuidados de Saúde e Ambiente, uma verdade incómoda, em que aprofundo estes temas todos, em mais pormenor, e é por isso que está a decorrer a recolha de assinaturas entre profissionais de saúde, para que quando o Papa vier à Jornada de Juventude, use uma estola feita de Blue Wrap, de que este é o primeiro protótipo, está neste momento a ser construído um protótipo em branco. Uma vez colhidas estas assinaturas, entregaremos essa carta ao Papa. Enfim, que podemos fazer sempre sem prejuízo da qualidade de cuidados, que é um mantra de que não se pode cortar. Precisamos de mais educação. Precisamos de agir, mas com quantificação.
Precisamos de divulgação e subsidiariedade. Temos que sair deste círculo vicioso para um círculo virtuoso. É a conversão ecológica que fala o Papa Francisco. Temos que acabar a nossa conferência de mortalidade e morbilidade. Eu prometi uma proposta terapêutica e um prognóstico. A proposta terapêutica é que o doente é grave e necessita de tratamento urgente. É referenciado para uma instituição com competências de administração na saúde e de cuidados continuados integrados no ambiente. Infelizmente não está cá ninguém do ambiente, mas o Secretário de Estado tinha experiência de cuidados continuados integrados. E cada um de nós, no nosso hospital, temos de cuidar melhor deste doente. Enfim, o meu prognóstico é de recuperação, porque felizmente estas instituições têm equipes novas e que espero que sejam mais abertas a estas problemáticas. Muito obrigado. Obrigado, professor. É um exemplo da nossa missão, morder as canelas do poder, denunciar, encontrar oportunidades de melhoria. E agora vamos ver se, eu peço desculpa se não vão autorizar perguntas, porque devemos ter, se tivermos sorte, o Nick Watts à espera. Hello, Nick. How are you? Are you listening to me? You're fine. You can hear me, huh? Yes, we are listening you very well. Okay. So listen. Firstly, I'm very, very sorry that I couldn't be there in person. I would have loved nothing more than to escape the dark, the cold, the wet of London and England at the moment. I would get to be in that lovely looking room with you instead of in the very, very heart of NHS corporate bureaucracy at 7:30 on a Monday night. Okay. But I'll be down there sometime soon. And for now, accept my apologies. Listen, I have been listening as best as I can over the last 20, 30 minutes or so. I saw my old friend Maria. You never want to speak after Maria, but what I have learned, I speak no Portuguese. What I have learned is that you don't need me to tell you why climate change is important to health, to healthcare, to medicine, because that has been covered. And frankly, if you didn't already agree, you wouldn't still be here. Nick Watts, I would ask you to allow me to present you to this Oh, mate, audience of course. Go for it. So it's a pleasure to have you here to this launch of the Portuguese Council for Environment, Health and Environment. Nick Watts is the Chief Sustainability Officer of NHS. Is responsible for his commitment to deliver world-class net zero emission health service. He's a medical doctor, licensed in Australia and UK, an adjunct professor of the University of Notre Dame. And prior to the National Health Service, he worked internationally as the executive director of the Lancet Countdown and the Lancet Commission on Health and Climate Change. So, first of all, let me congratulate you by your work, your achievements already, and your beautiful report about net zero for NHS. So we are very curious to know what is the NHS doing to reduce the ecological footprint. So the floor is yours now. Sorry. It's no problem at all. I was so enthusiastic. I was so excited. Exactly as you said, I don't need to talk about why we should act on climate change. It's very clear. It's terrifyingly clear. We've heard that already from the previous speakers. The climate crisis is a health crisis. If you are a high-functioning,
high-quality healthcare system, then you simply cannot continue to deliver your core mission unless you tackle climate change. The NHS has existed for 74 years with one very, very simple mission: deliver high-quality care for all now and for future generations. We know as a fact that we cannot do that unless we tackle climate change directly. So for the NHS, this means net zero for the emissions that we control directly by 2040. But we're good healthcare professionals. We know that healthcare doesn't just start and stop within the four walls of a hospital or a clinic. So we are taking full responsibility for all of the emissions, everything the NHS could possibly be responsible for, both inside the healthcare system and beyond, both in the United Kingdom and globally. So for that, for our full carbon footprint, net zero by 2045. But that stuff is easy. It is easy, it is boring to talk about the science of this. It is boring to talk about commitments off in 2040, decades and decades away. No one's going to be there to hold us to account on that. The far, far more interesting question is, what are you going to do about it at 9 a.m. tomorrow morning? In fact, I would almost posit that when it comes to sustainability, unless you are taking measurable action, removing kilotons of carbon from the atmosphere at 9 a.m. tomorrow morning, nothing else matters. So for the NHS, I'll tell you a little bit about what that looks like. Number one, we had to get our governance in order. So you've already mentioned our net zero strategy. It is a nationwide net zero strategy. It covers everything you would imagine, and that's important. But what really matters is that there isn't just one strategy, but that every single hospital has taken that, has looked at it, has reimagined what it means for them, for their staff, for their clinicians, for their patients. And so there are, in fact, 214 net zero strategies. Every single hospital in the country has its own strategy. Every single hospital in the country has its own board level lead and own clinical lead to tackle this. The governance matters. We had to make sure that we had the legislative powers to do what we wanted to do as well, because we are not just tinkering around the edges, turning off the lights and then saying, good job. So we've had to amend the Health and Care Act of 2022, the primary piece of legislation in the United Kingdom, to give the NHS new statutory duties. We're not asking nicely anymore. This is mandatory. And to give us new powers as well to start to enact and to start to move at the pace required. The governance has mattered, but we have also had to think really seriously about the things that we own. So our hospitals. The NHS owns about 65,000 buildings across the United Kingdom. It's big. £155 billion worth of spend, 1.4 million healthcare professionals. So we've had to invest. How much? Very, very roughly, £650 million a year over the last 2 to 3 years, 3 years. That sounds like a lot of money, but within the context of the NHS, a very, very achievable amount, principally going into decarbonising our estate. The most important thing to stress there is that for every pound that we put in, it pays for itself every 3.7 years. The return on investment for low carbon healthcare is better than pretty much anything else. Those numbers there for the NHS, we actually calculated those at the start of 2022. Principally what we're doing is energy efficiency measures. Principally what we're doing is running a more efficient healthcare system. Given everything that's happened in 2022, we actually think that the return on investment may be under a year at the moment. So you can see the NHS investing heavily and increasing the amount we are investing, but we're doing that because we know it saves. We've had to think about our hospitals, yes, but we've also had to think seriously about how we move our patients around the system. So the NHS is, is responsible for the second largest fleet in the country. 15,000 vehicles that we own directly, another 72,000 vehicles that we commission when we have our nurses or our occupational therapists out in community driving their own cars. There are two categories there that I'm worried about. Frankly, when it comes to normal cars, to vans, we're not that concerned. Today, in
in England, it is more cost effective to buy and operate an electric vehicle. They are cheaper, they run for longer, and they serve all of our needs far, far better than their diesel and petrol equivalents, and they don't have the air pollution problems that you see from nitrous and particulate matter from internal combustion engines. So in fact, as standard, the NHS is just purchasing electric vehicles now. Manchester Foundation Trust up in Manchester has 8 hospitals. That is 1 vehicle away from being fully electric, and that is just going to turn over naturally as the NHS progresses. The far harder part of this challenge is not the cars and the vans, it is the specialist vehicles, the weird vehicles that only healthcare operates, ambulances, rapid response vehicles. And so there, we haven't been able to rely on Elon Musk or on Tesla to help advance this. We've had to innovate ourselves. When we started 3 years ago, there was no such thing as a zero-emission ambulance. We innovated, we ran competitions, we picked 5 different models, some fully electric, currently operational up in Birmingham, some electric and hydrogen hybrid with a hydrogen range extender able to run an extra 215 miles, a total of 300 miles, which is well beyond anything any ambulance needs in a single shift in this country. That's cool. The idea that you can go from zero emission ambulances up to 2 is a cool development to be able to talk about within a 2-year period. What is even more exciting is that once we release those out to our hospitals and out to our ambulance trusts, Liverpool turned around and said, great, we want 4. Newcastle said we want 12, and London said we want 44. And we don't want them in 2025 or 2026. We want them by the time the next financial year starts. And all of a sudden, Ford turns around and says, fantastic, there's a market here and we can absolutely get in. The ambulance trusts want them because over a 5-year period, they run cheaper, because their staff love them, because their patients love them. So we've had to do all of that. We've had to think very, very seriously about the medicines that we produce. We have had to, frankly, look at some of the highest carbon medicines. And if you've had half a second talking about low carbon healthcare, someone has talked to you about either inhalers or about anesthetic gases. In the NHS, we frankly got tired of talking about those. And so we are outright banning desflurane. A high-functioning healthcare system simply does not need that anesthetic gas anymore. It provides almost no therapeutic benefit for the vast majority of our patients. It is more expensive, and its carbon footprint is 482 times higher than any of the equivalents we might prefer. We just don't need it anymore. 57 hospitals across the country have already banned it outright, and the NHS is working towards getting rid of it altogether. So you can see we are identifying products, medicines, medical devices, metered dose inhalers that we no longer need, and simply saying the NHS, a high quality healthcare system, does not purchase this anymore. We've had to do the same for the rest of our procurement. We purchase a lot of stuff, right? From 82,000 suppliers out across the world. We have been very clear. Within the decade, the NHS will no longer purchase from anyone that does not meet or exceed our commitments on net zero. And that's vague, so to be very, very clear, 1 minute past midnight, April 1st, 2027, the NHS is introducing new qualifying criteria. If you want to do business with us, just to talk to us about commercial opportunities, you have to demonstrate publicly that you are moving at the same pace as the NHS. 2027 is a long way off, so in 2022, we introduced a 10% weighting for all of our tenders for carbon and net zero. In 2023, we are introducing the same qualifying criteria, but for our large companies, for companies with contracts over £5 million. Frankly, when we started and when we first announced this, some of our biggest suppliers turned around and said, Nick, you can't be serious. They then saw the look on my face. I'm quite a grumpy guy. I'm sure you guys can tell. They saw the look on our chief executive's face, Amanda, and the look on Jackie Rock, our chief commercial officer's face, and they realized actually the NHS was incredibly serious about this. Very, very quickly,
the conversation turn from we can't do this to how can we work together to make sure that we can do this? We must do this. The NHS has done this and so much more, investing £31 million into low-carbon healthcare research, into new clinical fellowships for our best nurses and our best doctors and our best pharmacists out across the system. But there's a small little secret, and I'm going to finish very soon with this secret. Decarbonising healthcare is big and complex. And it is not something that is going to be easy, and it is not something that is going to happen overnight. And it is not something that the NHS can do by itself. In fact, decarbonising medicine in all of its weirdness and wonderfulness and all of the specializations and everything that it comes from can really only be done if we are all doing this together. Which, Louise, is why this event is so important, because it is critical. Frankly, the NHS will not be able to hit its net zero targets unless it has friends across France, across Spain, across Portugal, God, even down in Australia, unless we have people in Australia pulling as well, it simply won't be possible. I feel really good about that, though, because in October 2020, the NHS became the world's first healthcare system to commit to net zero. In November 2021, there were 14 healthcare systems committing to net zero. Now, today, we see new teams in the United States in the Department of Health and Human Services focused on climate change and health equity. We see the German federal ministry reorientating itself and creating a new department focused just on climate change and on environmental health. We see the French healthcare system hiring 72 new jobs to take on climate change and low carbon healthcare. And we see you guys here in Portugal doing incredibly exciting stuff with this new launch. It's exactly that gives me hope that together we will be able to transform the face of medicine and move towards a low carbon healthcare system. So thank you very, very much for having me. I'm sorry I couldn't be there. Many thanks, Nick. You are a really inspiring person. You are lightening our way to reduce the footprint, ecological footprint. So I hope to have your help in the next times. And if you want to come to Lisbon, I know that you, for the last years, I think the last time that you were outside was in Lisbon, no? That's exactly right. 2019 was the last time I left. Time I left the United Kingdom. So maybe the next time I leave the United Kingdom, I should go to Lisbon. You were invited in our European Congress. So, do you have the opportunity to have some question from the audience? Okay, please. You will the microphone. Can you identify before? Please. Hi, Nick. My name is Duarte Costa. I'm the co-president of Volt in Portugal. It's a political party across Europe. And you said something that struck me, and I think it's very innovative, that you care about the emissions of NHS beyond the four walls of the hospitals, so outside of the NHS, let's say. And there are two areas that I'm very concerned, actually, Maria referred to them before, that are causing deaths and morbidity as well as emissions to the environment. These are energy poverty and atmospheric pollution. So I would like to know what the NHS has as ideas to tackle these two, because usually these two are problems for the Environment Ministry, even though they are a major health problem as well. Here in Portugal, and I think in the UK too, we have a lot of diseases and a lot of deaths associated with both. So what can we do, and whether bringing it to the health agenda could potentially push on changes on these two? Because at least here in Portugal, not much is happening, even though it's a very serious problem. It's a good question. So yes, 36,000 deaths in the United Kingdom from air pollution, both ambient outdoor pollution and indoor pollution. A huge number, frankly.
for the NHS's part, 2 or 3 things that we run here. Number one, I've already mentioned the decarbonisation of our fleet, the electrification of our fleet. That's important. That will reduce our contribution to that air pollution by about 50%. We also need to move to, frankly, more digitally enabled care. And we're doing that with our primary care appointments. We're aiming to have 40% of primary care appointments run digitally by the time the next year starts. And I think we're probably on track. Important because it starts to tackle the non-exhaust emissions that I'm sure you're worried about just as much as I am. We have had to look at phasing out our oil and our diesel boilers, frankly, within the NHS. We are an old healthcare system, and so we have some outdated estate that we have had to tackle and manage as well. All of that is important because it tackles the NHS's contribution to air pollution, but it doesn't directly tackle the broader problem there, right? There, we work very closely with our friends in the Department of Transport and the Ministry of Environment. I agree. There is far, far, far more they could do, far, far more we could do. Would it help to bring that power into the Ministry of Health? I'm not necessarily convinced it would. Frankly, I'm not necessarily convinced we have the expertise to manage a transport system. It's quite a complex thing. But should we be using the health argument? Should we be using the health benefits, the savings, the cost savings that you might see from that to justify further investment and further action? Absolutely. Absolutely, we should. When it comes to fuel poverty there, we've taken a more active stance, I think. It's a huge issue in the United Kingdom, and things get a little bit colder in the UK than they do in Portugal, and a bit colder than they do in Australia, where I'm initially from. There, what we've been working on is taking healthcare budget, taking budget from GPs and using some of that to invest into energy efficiency measures within households. If we have someone who comes along to a GP practice, they have had 2 or 3 winters in a row where they've shown up with a pneumonia, and we identify them as being vulnerable over the age of 75, being at risk of fuel poverty, then the NHS takes an active interest in that, and we will let our GPs fund and prescribe, frankly, energy efficiency measures and fuel-saving measures for those patients. It's just a pilot that we have out with 3 or 4 of our integrated care systems, but you get the sense of a healthcare system that is starting to think where we started, beyond the 4 walls of a hospital or a clinic. Okay, any other question? If not, I would profit your presence to put the same question that I put to Maria Neira, that is, you know, our alliance, our Portuguese Council for Health and Environment has 38 organizations that puts together the professional councils, scientific societies, patients associations, and many others, many other organizations. But we start small. And we have to choose what we are going to do tomorrow. What is your idea? What should we put as a priority to start? What did Maria say? I can tell you. Listen, the one of the biggest mistakes I think I see in sustainability and in low-carbon healthcare that I have made again and again is sometimes you could accuse me of trying to focus on a challenge that was so huge and so enormous that I simply was not going to be able to deliver it. So sometimes when I think about how should we in the NHS prioritize our work, I think about doing the things that we absolutely know we can deliver, know that we can action something, demonstrate it was positive, demonstrate it was possible, demonstrate that it had a cost saving. So I think there is something really, really important in sustainability about being as tangible as possible. Sometimes when you're tangible, it means that you don't have the big, huge ideas because you need to be actionable today. But I think it's very important that we're always focusing on that 9 a.m. tomorrow morning question. That has to be paired, though, with some of the big questions. It has to be paired with the bigger public health advocacy. It has to be paired with really mobilizing the health profession, getting people out in arms and caring about it. But I think you can only do that advocacy if you are also
tackling tangible problems yourselves. Many thanks, Nick, and congratulations for your work in NHS. Some years ago, I learned that NHS was the third biggest enterprise in the world. So I don't know if it is still, but it's a huge organization and very difficult, and it's incredible the work that you are doing. Many thanks for being a keynote speaker in our session. And you are always welcome to Lisbon. Bye. Thank you very much, Dave. Estamos com 10 minutos de atraso, vamos terminar. Eu falei há bocado numa das nossas funções, que é morder as canelas dos políticos e do poder em geral, e que é identificar oportunidades. Gostaria de fazer o último agradecimento aos meus filhos, que me mordem as canelas a mim. Muito obrigado e muito obrigado pela presença de todos.